Olá, bem-vindo a mais uma edição do Cal Vivo, aqui na plataforma Escala Humana e também em todas as redes sociais do Cal RS. Prazer enorme ter você com a gente novamente por aqui, acompanhando todas as atividades do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. Neste programa especial aqui do Cal Vivo, nós iremos falar sobre uma importante pesquisa com os municípios aqui do estado sobre o patrimônio cultural. Várias abordagens e temos aqui todos os participantes que depois serão apresentados para falar sobre este importante tema. Para fazer a abertura desse programa, convido a presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, a arquiteta Andréa Hamilton Ilha, para dar as boas-vindas e também para explicar um pouco, o que foi essa pesquisa e também a importância do patrimônio cultural num estado tão rico culturalmente quanto o Rio Grande do Sul. André, bem-vinda, prazer te receber aqui. Já vou avisando aqui para o pessoal que nos acompanha que a André, infelizmente, não vai estar durante todo o programa, compromissos assumidos anteriormente, mas veio aqui nos dar a honra da sua presença. Bem-vinda, André. Obrigada, Alexandre. Estou bem feliz, de a gente estar produzindo esse Cal Vivo sobre patrimônio cultural, dentro da função do nosso Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que tem a função criada por lei, que é fiscalizar, orientar e disciplinar o exercício da profissão de arquitetura e urbanismo. Nós temos o patrimônio histórico e cultural. O Conselho tem essa prerrogativa também, de cuidar do patrimônio como sendo um legado deixado por arquitetos que vieram antes de nós. Então, da gente também ter esse olhar. O patrimônio sempre conta uma história, de como a gente chegou até aqui. Então, dentro dessa perspectiva e dessa função do Conselho, a gente tem dentro do Conselho de Arquitetura e Urbanismo a Comissão de Patrimônio Cultural, que é a comissão que está aqui hoje, que vai falar um pouco sobre esse trabalho, que foi desenvolvido por eles. A comissão já vem há bastante tempo trabalhando em muitos projetos para valorizar o patrimônio cultural, o exercício da arquitetura e urbanismo na área do patrimônio, e dentro dos nossos editais de incentivo, à preservação. E agora ela desenvolveu uma pesquisa junto aos municípios. É uma pesquisa bastante importante para nós, porque ela nos dá um panorama de como está sendo feito essa gestão do patrimônio no estado do Rio Grande do Sul junto aos municípios. Então, onde a gente tem arquitetos trabalhando na área, onde não tem, onde tem políticas de preservação do patrimônio. Então, são dados importantes para o Conselho, porque a partir desses dados a gente consegue pensar em ações que cheguem efetivamente aos municípios, aos profissionais, de uma forma mais assertiva. Perfeito. Bom, deixa eu apresentar aqui o pessoal, que faz parte da Comissão de Patrimônio Cultural, o CPC. Temos aqui o arquiteto Zé Daniel, também a arquiteta Ariane Pedrotti, a arquiteta Natália Gomes, também a arquiteta Marília Barbosa e a arquiteta Carline Carazo. Bom, a ideia é a gente fazer aqui um bate-papo, mas, claro, trazendo todos os dados que foram levantados com essa pesquisa e também, dentro da medida do possível, tirar algumas conclusões. Eu abro aqui o nosso debate, dando boas-vindas a todos e pedindo para o Zé Daniel definir, Zé, para a gente começar aqui a nossa conversa, o que é o patrimônio histórico e cultural hoje aqui no Rio Grande do Sul. Em linhas gerais, eu sei que é bastante complexo, mas acho que como uma introdução ao tema é interessante. Obrigado, Alexandre. Eu acho que a gente podia definir o patrimônio cultural hoje como um processo de negociações de valores, significados e de importâncias no âmbito do reconhecimento, Porque esse processo de reconhecimento, esse trâmite legal, via de regra, ele também reflete sobre a forma que esse patrimônio vai ser cuidado. Então, hoje no Rio Grande do Sul, a gente tem patrimônios em níveis mundiais, como São Miguel das Missões. Temos patrimônios imateriais importantíssimos, e patrimônios materiais. Então, assim,
temos muito o que falar, o que pesquisar e o que conhecer, né? Porque, via de regra, esse patrimônio ele está disperso, ele não tem uma organização assim linear. Em níveis, assim, por exemplo, níveis municipais, há uma disparidade de como as coisas acontecem. E foi a partir desse reconhecimento que essa comissão viu uma importância na realização dessa pesquisa que a gente está comentando hoje. Sim. Bom, obviamente essa pesquisa seguiu uma metodologia, né? Como é que foi essa metodologia? A partir de que modo se coletaram esses dados? Enfim, o que tu traz nesse sentido? A gente estabeleceu diversas tentativas de diálogo por meio de e-mail, né? A gente elaborou primeiro um questionário sobre pontos que entendíamos importantes, né, em serem respondidos, e a partir daí nós direcionamos aos municípios. Tivemos digamos, uma amostra de respostas muito significativa, né, porque é muito difícil ter respostas dos municípios muitas vezes, né? Pois é, te perguntar isso, qual foi esse feedback? A gente, no total de 497 municípios, tivemos 177 respostas, né? Perfeito. Sim, se alguém quer complementar essa informação aqui. Eu acho que é importante destacar que essa pesquisa ela veio no sentido a gente tinha uma intenção de elaborar um material que fosse destinado a essas prefeituras sobre patrimônio cultural. Só que a gente esbarrou assim em pesquisas, em muito material sobre o tema, de várias entidades diferentes, e a gente começou a debater qual era o material, de que maneira a gente poderia se aproximar mais e fazer um material que fosse mais eficiente. Então, esse questionário que foi enviado foi baseado nisso, entender esse perfil, entender como as prefeituras estão atuando, qual é o perfil dos profissionais dentro da arquitetura, atuação na área do patrimônio, e quais as maiores dificuldades que eles veem, para a gente conseguir chegar no ponto de ter uma base para esse material. Só que quando a gente chegou com o resultado que a gente recebeu em mãos disso, a gente descobriu um material muito rico e muito amplo que envolve uma discussão que vai além só de um material assim que a gente possa fornecer para os municípios, mas de uma discussão enquanto conselho, enquanto comissão de patrimônio cultural, debater um pouco sobre o perfil desses municípios e a atuação desses profissionais, né? E a partir desse dado que o Zé traz de 36%, né, de retorno, como é a avaliação de vocês sobre essa participação? Evidentemente que quanto maior esse número, melhor, né? Mas já dá para se ter um alicerce para montar aí um panorama da questão do patrimônio aqui? Sim. Né? A amostra ela representa a população estatisticamente. Né? E ela nos permite pensar formas de agir, né? Aonde estão nas regiões do Estado os patrimônios reconhecidos ou não, onde tem um regramento, um suporte legal ou não, onde tem um conselho que abre para a participação da sociedade civil ou não. Então, a gente tem sim um material riquíssimo de ser trabalhado. E uma curiosidade que aconteceu ao longo da pesquisa foi que em algumas situações nós tivemos respostas duplicadas, o que reflete a forma de organização e a possibilidade de comunicação com esses municípios, né? Porque se tem duas respostas e nelas há diferenças, então algum ruído também acontece, né, nessa organização. Então a gente traz isso como um elemento da pesquisa também. Perfeito. André? Eu acho que um dos dados importantes também que foi coletado, né, através dessa pesquisa, além desse panorama, né, do patrimônio, de como é feita a gestão nos municípios, né, da preservação e da proteção desse patrimônio, também é quem faz essa proteção, né? Se existe a legislação, se não existe uma legislação específica, uma política, né, bem estruturada, mas também
quem são os profissionais que estão responsáveis por isso, né? A gente sabe que as intervenções, né, nas edificações que são patrimônio reconhecidas como patrimônio cultural, elas têm a atribuição, quem tem para fazer essas intervenções é o arquiteto urbanista. Então, esse olhar para nós, como conselho, também é importante, né? Se nós estamos presentes nesses municípios, fazendo essa gestão, participando desse processo, e quantos ainda não têm, né? Nem a política e nem o profissional. Então, é uma forma também da gente pensar em ações do próprio conselho para tentar corrigir, né, essas questões. Eu acho que daí tu traz uma questão que já pode pegar como um gancho aqui para a fala da Ariane também, né? Essa questão que envolve toda a participação na gestão do município, do arquiteto nessa área do patrimônio, né? E também trazendo, a gente sabe que as prefeituras, elas têm estruturas diferentes, né? E, obviamente, recursos diferentes e, às vezes, culturalmente também tem diferenças. Qual é a avaliação nesse sentido, Ariane? Então, uma coisa que foi bem interessante assim de analisar nessa pesquisa, primeiro assim, o perfil de quem estava respondendo, nem sempre a pessoa que respondia esse questionário era um arquiteto ou um profissional técnico da área, né? Esse questionário ele foi encaminhado no início de gestão, isso é bem importante de se destacar, porque tem uma coisa que é bem relevante assim no serviço público, que é a rotatividade, né? Então, início de gestão, também talvez esse tenha sido um dos motivos pelos quais a gente teve duplicações de respostas, né? As pessoas estarem recém-chegando, era mês de janeiro, a organização da prefeitura, das prefeituras, elas estão se reorganizando no mês de janeiro, no início de gestão, né? Então, isso é bem importante da gente ver que isso é um recorte temporal muito específico. Aí vai um pouco além disso, né? A pesquisa ela fez perguntas objetivas e fez algumas perguntas onde as pessoas podiam responder quais são as maiores dúvidas dentro da área de patrimônio e tal. E eu, fazendo uma análise assim das respostas que as pessoas colocaram lá, 2 pontos que se destacaram para mim assim foi a questão de eles terem muitas dúvidas com relação à captação de recursos e eles elencam como a maior problemática dentro dos municípios, considerando, claro, como o Zé Daniel já falou, que uma tiragem muito grande dessas respostas são de municípios pequenos. Tem muitos municípios de grande porte também que responderam, mas a grande maioria de municípios pequenos que dizem que não tem profissionais qualificados na área. A gente entende que em municípios muito pequenos, setores de engenharia e arquitetura acabam contratando engenheiros para obras, né? Só que uma coisa curiosa é que na mesma pesquisa consta que 64% dos municípios que responderam têm arquitetos. Então a gente entra numa divergência aí, né? Porque os arquitetos eles são qualificados para trabalhar na área de patrimônio, mas esses arquitetos que estão dentro das prefeituras, eles provavelmente estão em uma área, atuando em uma área muito mais da construção civil do que dentro da área de patrimônio, do entendimento de que é necessário que esses municípios também abordem essa área. É uma questão bem delicada de se pensar, né, que a gente tem uma área de atuação tão específica e tão importante para a área cultural, dentro da legislação de patrimônio e tudo que a gente trabalha nos municípios, mas existe essa carência de entendimento e de trabalho e de políticas públicas, né? Porque, na verdade, existe uma falta de entendimento, digamos assim, de as pessoas acharem que não existem recursos. Os recursos existem, eles estão aí. A questão é que os municípios precisam de políticas públicas na área de patrimônio para conseguirem captar esses recursos. Precisam de um profissional que esteja qualificado para trabalhar. Muitas vezes aqui eles têm o profissional, eles só não estão atuando na área pela carência das políticas públicas específicas, né? Mas aí quando tu fala em política pública, logo a gente pode lembrar da questão do plano diretor também, né?
Muitas cidades a gente sabe que não possuem o plano diretor e outras cidades até possuem o plano diretor, mas talvez não contemplando o que deveria ter contemplado. Essa não existência do plano diretor ou essa distorção para além da pesquisa, numa análise, ela dificulta o trabalho junto ao patrimônio histórico? Dificulta. Claro, a gente tem uma normativa que estabelece, né, a partir de quantos mil habitantes se começa a trabalhar com plano diretor. Mas vai além disso, né? Vai muito além disso, porque a gente vê que mesmo em municípios que têm o plano diretor estabelecido, ainda há uma carência de trabalho na área de patrimônio, né? De pensar o patrimônio, de pensar políticas abrangentes, né, com relação a essa proteção. Eu tinha falado antes, né, que a pesquisa ela foi encaminhada em janeiro, né, mas as respostas elas foram de março a maio, certo, Zé? Então, ainda assim, ela é em início de gestão ali, né? Mas a gente começou a encaminhar isso no início do ano, as respostas vieram até maio, que a gente fez 2 encaminhamentos, inclusive, e foi aí que vieram essas respostas duplicadas, né, que a gente teve municípios que responderam 2 vezes. Zé, e diz uma coisa, existe uma questão de um reconhecimento do patrimônio social, né, social do patrimônio e também institucional. Onde ocorre essa divergência? O patrimônio ele não depende de um reconhecimento institucional para existir. Ele é uma criação social em que, em dado momento, se reconhece uma importância, um significado sobre uma materialidade, sobre um saber fazer, sobre uma expressão. E essas coisas, essa materialidade, esse saber fazer, ela pode ser tutelada oficialmente pelo Estado ou não. Mas ela não deixa de ser um patrimônio cultural por não estar reconhecida. Isso é um processo natural, né? Então, essa pesquisa ela aponta essas situações, né? Ela procura reconhecer o que está, de fato, tutelado ou não. E a gente conseguiu alguns dados importantes. Por exemplo, em termos de patrimônio cultural material edificado, 45% das respostas disseram que sim, que tem patrimônio cultural reconhecido. Outras 27% das respostas afirmaram que há um patrimônio cultural, mas ele não está reconhecido devidamente, né? E outros 28% não têm patrimônio. Isso de forma geral no Estado. Nas unidades, né, nas regiões, isso tem uma oscilação bastante importante, né? É curioso também, né, nesse aspecto, perceber que tem municípios que têm patrimônio reconhecido e que nas respostas esses municípios desconhecem. Em alguns casos aconteceu de ter municípios com patrimônio tombado e as respostas vêm com negativas, não temos patrimônio, ou desconheço. Mas isso aí dá para presumir que seja um desconhecimento da pessoa que preencheu esse questionário, esse formulário? Provavelmente. Talvez não teria sido a pessoa mais indicada para fazê-lo, né? Pode ser. Isso é um reflexo da dificuldade de comunicação, né? Sim. E como é que a gente administra isso, né? Como é que a gente trabalha para proteger ou para melhorar a situação de um patrimônio cultural se a gente não consegue estabelecer uma comunicação, né? É um ponto de preocupação. Mas não acho que não é só comunicação, talvez até a própria estrutura do município que não delega a alguém qualificado essa competência? Sem dúvida, sem dúvida. Muito bem, pessoal. A gente está fazendo essa gravação aqui em 2 blocos e no final desse bloco aqui, infelizmente, a nossa querida Andréa vai ter que nos deixar, como a gente já comunicou anteriormente, para assumir um outro compromisso, né? Estar em outro compromisso. Então a gente quer agradecer aqui a Andréa, presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. Deixar a tua fala aqui também, Andréa, por gentileza. Na verdade, eu quero agradecer o trabalho da comissão, né, que se dedica tanto a esse tema e traz resultados tão bons para o Conselho, né, dentro de todas as ações que eles desenvolvem, e mais agora, então, com essa pesquisa que pode nos trazer grandes oportunidades, né, de atuação na área de preservação do patrimônio. Muito bem. Muito obrigado. Muito obrigado, André. E a gente dá continuidade aqui, pessoal, ao nosso bate-papo aqui, falando sobre essa pesquisa acerca do patrimônio histórico cultural aqui do Rio Grande do Sul.
Perguntando também para a Natália Gomes, que está aqui com a gente, arquiteta. Existe uma questão, né, Natália, que eu acho que ocorre com o patrimônio, mas ocorre em todos os nossos, né, momentos na vida, que é valorizar aquilo que a gente conhece e reconhece, né? Como é que está essa situação aqui no Rio Grande do Sul e qual a importância de nós, enquanto instituição, mas também enquanto cidadão, conhecer o nosso patrimônio, que vai muito além daquilo que o marketing nos mostra, né? Para que seja efetivamente cuidado e valorizado? Boa pergunta, né? Isso é uma questão que a gente tem falado e não é uma questão que a gente fala sempre. Elas têm sido faladas agora, né, nos últimos anos, sobre esse patrimônio que às vezes não é visto, né? E não é reconhecido enquanto patrimônio, né? E aí o Zé falou sobre patrimônio social, sobre esse reconhecimento social. A Ariane falou sobre a questão do plano diretor, né? Mas eu acho que antes disso é entender, bom, se nós temos profissionais qualificados nas prefeituras ou não, é importante também entender o que esses profissionais entendem enquanto patrimônio, né? Para reconhecer, né? Porque a gente... Isso eu falo de uma percepção pessoal e ouvindo de outros colegas também, né? A gente tem uma percepção muito estereotipada e muito limitada sobre o que é o patrimônio cultural, né? E, inclusive, durante a faculdade, durante até pós-graduações, né? A gente vem com esse olhar um pouco elitista, às vezes, do que é patrimônio, né? Mas quais são os outros patrimônios? Eu acho que é interessante fazer essa pergunta. Quem são e onde estão? Né, que não estão sendo reconhecidos. Porque até dentro do plano diretor de Porto Alegre, né, que tem sido falado, né, agora com mais força, né, por causa da revisão, mas a gente tem diversas comunidades quilombolas aqui. Sim. E que são reconhecidas, por exemplo, mas que não estão mapeadas dentro do plano diretor. Sim. Né? E apesar disso, nós temos profissionais qualificados dentro da prefeitura de Porto Alegre e que ainda assim não reconhecem esse patrimônio, né, que está ali e é reconhecido, né? Então eu acho que é muito disso, sabe, de abranger esse reconhecimento para que a gente cumpra, né, eu acho que o nosso dever enquanto sociedade e também enquanto profissional de arquitetura e urbanismo, né, nesse âmbito. Perfeito. Bom, eu vou aproveitar e pedir licença para vocês para trazer um exemplo, acho que cabe dentro de que a gente está falando, e também já serve de gancho para a próxima pergunta aqui para a Natália. Existe um local, uma lanchonete, enfim, um restaurante em São Leopoldo, que eu fui há uns 6, 7 anos atrás, então não sei se ainda existe, mas me surpreendeu muito porque os pratos eram o nome de pessoas da vizinhança, né, de pessoas históricas que construíram aquele bairro. Então, ao invés de dar nomes de pessoas que não tinham a ver com aquela região, eles optaram em prato homenageando família tal, família tal, família tal. E eu levo a seguinte reflexão: o patrimônio cultural, ele vem da valorização do social também, Natália? Totalmente. Né, a gente estava falando um pouquinho sobre isso antes, e eu vou recapitular uma frase que a presidente Andréa falou no início. O patrimônio conta a nossa história, né? Por isso que a gente precisa reconhecer ele. Então, esse exemplo, eu quero saber depois o nome desse restaurante, Sim. Porque é muito sobre isso, sabe? É a preservação, é o reconhecimento. Eu lembrei do nosso último calendário também, que a gente trouxe a temática, né, do patrimônio cultural, mas que não é aquele edificado, onde as pessoas conseguem se reconhecer, que muitas vezes até são ambientes que nem têm nenhuma edificação. Né? Às vezes é uma praça que teve algum valor comunitário muito forte, as pessoas querem preservar. Né? Às vezes é a casa da minha avó que está em algum lugar. Enfim, tem diversas formas, né, de se entender esse patrimônio. E ele é vinculado ao social totalmente. Né? Não é só sobre tempo, mas também sobre o que ele significa durante esse tempo. Assim. Mas quando a gente fala, por exemplo, de um município que vai ter que optar, talvez, em destinar recursos para um ou para outro patrimônio, a gente também está falando de exclusão, né? De uma certa forma,
algo se torna excludente dentro disso. Como lidar com isso? De alguma forma, sim. E eu acho que a Ariane é uma pessoa excelente para falar sobre essa temática, porque ela está dentro da prefeitura, né? E aí eu acho que ela pode também trazer um pouquinho da perspectiva de municípios pequenos, né? Que eu acho que tem uma complexidade um pouquinho maior nesse momento de reconhecer, né? Porque às vezes não se sabe que tem, né? Por ser pequeno. A questão dos municípios pequenos e talvez desse entendimento de patrimônio mesmo, né? É muito a ideia, uma ideia muito difundida de que o patrimônio são só edificações, né? Quando, na verdade, o patrimônio ele é muito diverso e ele envolve uma série de coisas, de saberes, de costumes. E então, quando o município diz que não tem patrimônio ou que não reconhece o seu patrimônio, tem duas coisas, né? Primeiro, a falta de se reconhecer, se reconhecer enquanto coletivo, enquanto sociedade, e o que é importante para a formação desse lugar. Os profissionais, né? Como a gente já vinha falando antes, que também vão ajudar nesse trabalho de reconhecimento, né? Porque eu acho que dentro da arquitetura e outras áreas também que trabalham no patrimônio, porque é uma área interdisciplinar, né? Então a gente vai ter antropólogos, historiadores também trabalhando e atuando para conseguir fazer esse reconhecimento, né? Mas eu acho que uma coisa que é bem importante é a atuação da própria sociedade. A sociedade civil atuando para se reconhecer e para lutar pelo seu patrimônio. Como a Natália falou, eu atuo no município. Eu sou servidora municipal há 13 anos já, no interior. Assim como a Andréia também é servidora de município do interior, e a gente vê muito essa disparidade, né? A gente, enquanto profissional, vai atuar no reconhecimento muito do patrimônio material, edificações, inventários voltados para a arquitetura, e às vezes existe essa carência de trabalhar com o resto e de mostrar que patrimônio não é só isso, né? E municípios pequenos têm muito mais essa dificuldade, né? Perfeito. Bom, Marília, a gente está falando sobre o patrimônio ser uma construção social. Mas quando a gente fala em sociedade, a gente tem que ter um olhar também para a raiz da sociedade, né? Que são as nossas crianças, elas que, se bem educadas, digamos assim, a valorizar, reconhecer, como bem falaram agora há pouco, né? Reconhecer a si, reconhecer a sua cultura, valorizar o que é local, né? Isso inicia lá na mais tenra idade. Tu pode nos falar o que é a educação patrimonial? Claro, uma das perguntas, uma das questões do nosso questionário era se as cidades faziam ações de educação patrimonial. Certo? A educação patrimonial, na verdade, é uma tentativa, né, de conscientização, né, das populações, né, principalmente das crianças, de forma que elas consigam olhar e perceber o patrimônio, né, a sua importância, né, para a coletividade, para a sociedade e para suas próprias cidades. Então, a gente acredita, né, que a luta, vamos dizer assim, da preservação do patrimônio, ela não se extingue em uma geração. Na verdade, ela já vem, né, vem de todos aqueles que estavam anteriores a nós, e ela não pode acabar aqui, né, senão não teria nem sentido, né, ela tem que continuar. Então a gente consegue, né, que exista essa continuação, exatamente essa continuação aí da questão do patrimônio, da preservação do patrimônio, principalmente através das crianças, desse olhar das crianças. E aí você acredita também, né, que a gente só protege o que ama e só ama o que se conhece, né? Então a gente fizemos a pergunta, né, da questão das prefeituras que trabalham com educação patrimonial, percebemos que é uma minoria, certo? Então nós temos apenas 30% das prefeituras que têm essas ações, e essas ações elas acontecem principalmente através de visitas, de palestras, né, de visitas, por exemplo, dentro do próprio município, ou para museus, prédios, ou alguns prédios históricos específicos, certo? Mas nós temos aí mais ou menos 30% das prefeituras que já estão trabalhando nisso, certo? Que a gente acredita, né, das prefeituras pesquisadas, logicamente, né? Claro. A gente acredita que já é um ganho, que já é um avanço, né? A gente vê que esse olhar está chegando, né? Está chegando na escola, está chegando nas secretarias municipais de educação, né? Então está saindo assim só do planejamento, da Secretaria de Cultura, né? Porque a gente sabe que é uma temática que envolve todos os setores. E conseguiu-se identificar quais são as ações de fomento
através dessa pesquisa nos municípios? Sim, também tivemos perguntas, né, a respeito do fomento, né, como é que se conseguem recursos para a preservação do patrimônio. A gente percebe que a maioria das prefeituras pesquisadas, né, que deram as respostas, elas conseguem recursos externos, né, só uma minoria, né, que existe um aporte de verba municipal realmente para a preservação do patrimônio. A maioria recebe recurso externo. Sim, Certo? sim. Recursos nacionais, estaduais, etc. E quais são os grandes desafios? Bom, são vários, né? Então, os desafios são vários, né? Tivemos na verdade, 100% das respostas, né, responderam essa questão, né? Tivemos que dar uma olhada por cima, né, fazer uma triagem para ver quais seriam realmente esses desafios, né? Pedimos uma ajuda também para a inteligência artificial, né, para nos ajudar a ver um percentual, né, de respostas, né, que eram concomitantes, e a gente percebeu que o grande problema, o problema principal, é a falta de recurso, né? Então, a falta de recurso, tanto financeiro quanto recursos humanos, né? Então, são poucas as prefeituras que podem, né, contar com profissionais especializados, né, trabalhando principalmente na questão do patrimônio. E a segunda, vamos dizer assim, o segundo desafio mais citado seria a questão do inventário, dos inventários nas cidades, né, que também são um grande desafio. E aí temos mais algumas coisas, certo? Como a ausência ou fragilidade de legislação e políticas públicas, tá? E também a baixa conscientização e engajamento da população. Para os municípios, o reconhecimento do seu patrimônio cultural, histórico, enfim, ele pode representar também algum retorno financeiro? Sim, a gente acredita, né, que a proteção do patrimônio pode trazer ganho financeiro, sim, para os municípios, para as localidades. A gente pode ter um crescimento do turismo, então a gente sabe, né, que centros históricos bem preservados, né, que sejam cuidados, vamos dizer assim, de uma forma adequada, né, então eles podem trazer, né, um afluxo de turismo maior para os municípios. Também na própria arquitetura comercial, a gente vê que um projeto feito num edifício histórico, com um edifício que vai ter particularidades, vai ter uma personalidade única, ele vai chamar muito mais atenção do que um empreendimento, vamos dizer assim, que é feito num prédio mais genérico, né? Então a gente acredita que realmente, né, que um restauro bem feito, certo, ele pode trazer sim muita qualidade, vamos dizer assim, para os empreendimentos e trazer um afluxo financeiro. Perfeito, então. Muito bem, pessoal, a gente está praticamente se encaminhando aqui para o final do nosso debate. No final, eu quero fazer uma pergunta para todos, né? Acho que é um momento que a gente pode discutir um determinado assunto, mas antes de ir para essa etapa final, eu quero ouvir também a palavra da arquiteta Carline Carazo. Tudo bem, Carline? Bem-vinda. Tudo bem, obrigada. Carline, qual é a função, né, dos conselhos e principalmente aqui de vocês, né, na atuação pró o patrimônio cultural e histórico? Sim, eu acho que são dois momentos e duas circunstâncias, né? Na pesquisa, a gente focou principalmente na questão do conselho como uma representação social. Então, na pesquisa, nós trouxemos e perguntamos aos municípios se tinha conselho de patrimônio, se tinha conselho cultural, qual que era o conselho, e 65% das cidades responderam que tem conselho, mas a grande maioria ainda está vinculado o patrimônio ao conselho cultural. Então, isso também começa a dar algumas divergências que a gente viu no decorrer dessa nossa conversa, né? Do porquê ter respostas repetidas, as divergências nas respostas, às vezes ter algumas faltas de entendimento do que é o patrimônio, né? Até lembrando que patrimônio não é só aquilo que é, como a gente diz, monumental, mas sim tudo aquilo que representa uma sociedade num contexto geral. Então, quando a gente perguntou a questão do conselho, é para tentar entender também como que é essa participação dentro da sociedade e como que a sociedade das cidades entendem esse patrimônio. Porque o patrimônio, num contexto geral, ele traz, né, esse entendimento dessa sociedade, e o conselho é aquela esfera representativa, onde a gente tem entidades das diversas esferas, a gente tem a participação
participação da população, a gente tem a participação de todos e todas, e é um momento da onde a gente também reconhecer esse patrimônio. E aí, como conselho CAU-RS, no caso, eu acho que entra várias esferas que a gente já conversou aqui, e uma delas é a questão da valorização profissional, né? Sim. Nós, profissionais em arquitetura e urbanismo, somos uma das principais profissões responsáveis pela atuação do patrimônio cultural no Brasil. Então, assim, não é só na questão do projeto, mas também da verificação, da identificação, enfim, todas essas questões. E qual a importância, Carline, do incentivo público e de se ter uma boa estrutura administrativa nas prefeituras que deem suporte à atuação desse profissional? Olha, num contexto geral, hoje o que eu entendo? As prefeituras, assim, a sociedade ainda carece de muita informação. E no momento que a gente tem uma prefeitura, um órgão que tem essas informações, que tem esse conhecimento técnico, consegue orientar e encaminhar da melhor forma possível. Então, eu acho que quando a gente tem essa prefeitura, vou dizer a prefeitura, né, que foi quem nos respondeu, quando a gente tem essa prefeitura com um setor, com o pessoal técnico habilitado, com o pessoal que trabalha nessa área, que está preocupado, a gente consegue ter avanços, né? E isso eu digo avanços tanto para a sociedade, como também num contexto geral da própria prefeitura, né? Questões de legislação, questão até mesmo de ter um vínculo entre as legislações, porque, assim, olhando num contexto geral, quando a gente olha as legislações dos municípios, é muito complicado. A do patrimônio, quando tem, né? Diz uma coisa, a do plano diretor diz outra, a cultural diz outra. E é uma esfera que, como ela representa toda a sociedade, ela precisa ser transitar em todos os pontos, né? Ela precisa ser, como que se diz, transversal e não pequenos pontos em cada uma. Eu vou aproveitar, então, como eu anunciei antes, eu vou te fazer uma pergunta, mas depois quero estender a todos os participantes, porque nós estamos falando de uma pesquisa que ela foi feita aqui no estado do Rio Grande do Sul, mas nós sabemos que a questão do patrimônio cultural, ela transcende, ela extrapola as fronteiras de um estado. Nós vivemos em um país multicultural, diversas etnias, diversas culturas, realidades sociais. Qual é a importância, Carline, para ti, para todos os nossos debatedores, dessa preservação, desse fomento e de que a própria sociedade se reconheça no seu patrimônio, tanto cultural, até mesmo no patrimônio histórico? Olha, é uma pergunta complexa, né? Mas temos tempo. Assim, num contexto geral, nosso país ele é muito diversificado, né? Então, no momento que a gente tem essa preservação, no momento que a gente consegue evidenciar a questão do patrimônio, a gente está dando um pouquinho de voz para cada um. E aí, quando eu digo isso, não é só a questão daquele patrimônio tombado, identificado, reconhecido pelas legislações que a gente tem, que sim, é importante, a gente não pode desqualificar e nem tirar isso do papel, pelo contrário, a gente precisa fortalecer isso, mas também é reconhecer aquele patrimônio da sociedade, de um grupo minoritário, de uma pessoa, ou, enfim, de uma questão assim muito específica, né? Às vezes, para uma cidade, para uma comunidade ou para uma sociedade, um patrimônio pode ser uma dança, pode ser um prédio, pode ser uma manifestação, né? Como o Zé falou no início, a gente tem inúmeros tipos de patrimônio, né? Pode ser material, como pode ser material. Então, quando a gente tem esse reconhecimento, a gente começa a colocar, de fato, a representação de todos e todos, e aí a gente começa a ter um pouquinho de respeito, vamos dizer assim, a todas essas sociedades que o Brasil, né, complementa e é montado. Zé. O patrimônio está vinculado a uma memória. Pode ser um grupo étnico, pode ser um acontecimento, uma autoria, uma expressão cultural, uma expressão artística, ou um processo histórico, né? A Natália citou o nosso calendário. O tema geral foi Memórias de Tempos Difíceis, né? Então a gente teve várias fotografias que remeteram não necessariamente a uma expressão cultural, mas a um momento que precisa ser lembrado, né? Por exemplo, o momento da enchente no estado, da pandemia, das diferenças sociais. São memórias difíceis, mas que também precisam ser lembradas. Então, estão dentro do escopo do patrimônio.
Maravilha. Natália, quero te ouvir também. E o Zé e a Karine trouxeram questões que eu fiquei pensando, né? O que que eu posso trazer? Mas você falou no âmbito Brasil. E o Brasil, antes de tudo, antes de ele ser também multicultural, um país diverso, ele é muito desigual, né? A gente está ali no topo, assim, dos mais desiguais do mundo. E ele é desigual racialmente também, né? Isso é uma marca muito importante que a gente tem que sempre lembrar. E falando disso, da desigualdade no âmbito do urbanismo, né, do planejamento urbano, enfim, e do patrimônio também que engloba, a terra é muito cara. E você falou da importância do reconhecimento. Para mim, eu acho que a importância do reconhecimento para muitos territórios que são muitas vezes invisibilizados e estão nesse âmbito da desigualdade racial e étnica também, o reconhecimento é uma chance de se manter nesse território, porque a terra é cara. Né? Então a gente vê, eu vou trazer para o lado do quilombo, porque é o meu eixo de trabalho principal, né? Em Porto Alegre a gente tem comunidades quilombolas em áreas que são muito caras. Né? Perto ali da Nilo Peçanha, a gente tem o Quilombo Qued, a gente tem o Quilombo do Areal, que está na Cidade Baixa, que são bairros caros. Né? E o reconhecimento deles é uma chance de conseguirem se manter nesse local, né? Que é o local deles. Então, eu acho que, para mim, na minha percepção, o reconhecimento, além de todos os âmbitos que os colegas já comentaram, ele é muito importante para a preservação e segurança, né, desses territórios também. Acho que é isso. Muito bem. Ariane? Então, eu acho que falando um pouco dessa questão da diversidade cultural, e que, no meu ponto de vista, é uma coisa que é muito importante da gente ter no nosso horizonte, assim, enquanto profissional, profissional que atua na área de patrimônio, e principalmente, eu acho que no Rio Grande do Sul, porque a gente vive numa região de fronteira, né? Então, em patrimônio, a gente trabalha para reconhecer culturas, reconhecer, não só eu, reconhecendo o outro, eu consigo me reconhecer também. É pela diferença que a gente consegue se entender enquanto comunidade, enquanto cultura, enquanto grupo social. Então, aquilo que às vezes passa, inclusive dentro do poder público, por uma hegemonia cultural, a gente tenta buscar o contrário disso, que é justamente a diversidade e a importância da gente conseguir ver todos esses grupos sociais, étnicos e tudo que compõe uma cidade e uma cultura, para conseguir mostrar que o patrimônio é muito mais do que só um prédio, só um monumento, é muito mais do que isso, é cultura, e essa cultura ela é muito diversa, né? Sim, e é tão verdadeiro isso que tu traz, porque a gente está aqui também com a Marília, que é de Bagé. Então, nossa cultura também é forjada por outros países. Exato, né? exato. Então, a gente tem essa troca, né, Marília, cultural, e faz parte também da identidade do nosso Estado, assim como todas as outras culturas. Então, realmente, a gente é um país de inúmeras culturas e todas elas lindas e merecem, sim, serem preservadas, né? Como acho que foi o Zé falou, a Carline, às vezes isso está escondido na sociedade, não tem a importância, não é dada a importância que merece, mas ela existe, né? E faz diferença na vida de muitas pessoas. Acho que é importante nesse sentido, principalmente enquanto resposta para esses municípios que não se reconheceram dentro do seu próprio, não conseguem reconhecer o próprio patrimônio, é talvez parar e ter um olhar mais específico para isso. Não é porque o município, nós só temos 50 anos, mas da onde que veio esse município? Da onde surgiu? O que tem? Ele tem uma história, tem uma cultura, tem costumes, tem uma série de coisas. Então, preocupa esse não reconhecimento, mas ele está lá. Né? Sim, a história existe, né? Muito bem, pessoal, a gente está indo para o final. Quero agradecer a todos que participaram aqui da nossa roda de conversa. O Zé Daniel, muito obrigado. Zé, a minha querida amiga Carline Carazo, também a Marília Barbosa, aqui ao meu lado, também a Ariane Pedrotti, muito obrigado. E a minha também amiga Natália Gomes. Natália, muitíssimo obrigado. Agradecer também a presidente Andréa Milton Ilha, que esteve com a gente aqui no primeiro bloco. Infelizmente teve que sair, mas
fez a sua participação aqui também. E agradecendo especialmente a você que nos acompanha aqui no YouTube e também nas redes sociais. A gente vai encerrando aqui mais essa edição do Cal Vivo e convidando você a permanecer conosco em outras produções. Um grande abraço, muito obrigado pela companhia, muito obrigado a todos aqui e até a próxima.